Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar. Aqui falamos sobre vários temas, finanças, investimentos, vida, saúde e cripto, de uma forma simples, onde menos é mais e melhor. Não façam like, não subscrevam, não tudo este canal é meramente informação. Um aviso legal, não sou nem quero ser qualquer tipo de conselheiro financeiro, pelo que nunca devem investir mais do que a proporção de dispostos a perder e devem sempre consultar várias fontes até tomarem algum tipo de decisão, principalmente se ela for de ordem financeira. E de facto, nós vamos falar muito concretamente sobre um amigo que muito simplesmente me pediu para lhe fazer um plano de 250 euros e a razão pela qual eu vou partilhar esse mesmo plano é porque foi muito mais difícil do que eu pensava que seria. Eu em 2014 investi muito pouco dinheiro, fui transformando portanto o meu portfólio em algo maior, mais seguro, mais evidente, mas fazer hoje, com o conhecimento que eu tenho, um plano para um amigo e principalmente a responsabilidade ainda é maior porque nós queremos, sem sombra de dúvidas, não falhar nesse aspecto, porque depois de lhe explicar tudo aquilo que tem que ser explicado, e eu sei que eu sou repetitivo, eu sei que para mim é a única forma de estar, porque infelizmente eu tenho uma história que nunca partilhei, que foi de ter perdido um amigo em 2018, precisamente porque eu não o aconselhei a fazer determinadas coisas que ele acabou por fazer, e mesmo assim no final do ano ele acabou-me por a tirar determinadas coisas à cara que não tinha esse direito, infelizmente. Não por mim, por ele, a nossa amizade nunca mais foi recuperável. E tenho pena principalmente porque ele acabou por fazer tudo aquilo que eu não lhe disse para fazer, e hoje um amigo pediu-me, portanto, para lhe fazer um plano baseado num valor de investimento de 250 euros e foi muito mais difícil do que eu pensaria. Portanto, este vídeo, de alguma forma, é para explicar algumas coisas que eu acabei por descobrir durante o processo, e eu acho que também o que é importante partilhar é para todo aquele público que ainda não fez o investimento, mas está a gostar de ouvir ou está a achar interessante. E por favor, lembrem-se sempre de pesquisar várias fontes, não se deixem ficar apenas por mim. Eu já o disse também várias vezes, que há determinadas informações que eu posso estar a passar também de forma errada, porque me foram passadas de forma errada e eu não consegui-me aperceber em tempo útil que elas foram passadas de forma errada. Isso também já aconteceu. É muito importante que façam toda a investigação que é necessária se fazer dentro e fora deste espaço. Procurem, e eu digo isto, pode parecer contraproducente, mas eu acho que é a única forma de estar. Procurem sempre pessoas que andam a falar mal da cripto, tentem entender porque é que elas andam a falar mal da cripto, tentem entender quais são as razões que as levam a não investir na cripto, e é algo que eu também já disse, a cripto não é para toda a gente, portanto não há mal nenhum se simplesmente isto não for o vosso investimento. Eu digo sempre em antemão que qualquer tipo de investimento tem que ser feito por gosto. Portanto, algo que as pessoas gostem, mas ao mesmo tempo tenham o interesse de estar sempre atualizadas nesse tipo de investimento. É a mesma coisa que comprar um carro e simplesmente encostá-lo na garagem, nunca o usar, mais cedo ou mais tarde aquele carro, mesmo parado, ele vai começar a dar problemas. E nem faz muito sentido muitas vezes, porque um carro parado está sempre a gerar despesa. É o seguro, é o imposto, é o selo, é a inspeção, e nem sequer estamos a andar nele, e isso acaba por tornar o tipo de investimento em algo desastroso. E se isso for algo que vocês possam imaginar que pode acontecer dentro de investimentos de cripto, por favor, não o façam. Tentem entender que há muitas outras oportunidades. Eu estou neste espaço porque adoro a cripto. Eu entrei no investimento inicial em 2014 por causa da tecnologia da cripto, neste caso da Bitcoin. Para mim fazia-me todo sentido o investimento numa moeda global, em se poder transacionar de uma forma em que não haja intermediários e de alguma forma podermos ser de novo donos do nosso próprio dinheiro. E isso realmente acontece porque se nós formos donos das nossas private keys, ninguém nos pode tirar aquele valor. E é preciso lembrar que a Bitcoin foi a primeira e foi a que introduziu toda esta revolução financeira. Infelizmente, a razão pela qual eu também invisto em Bitcoin Cash é porque a Bitcoin, na sua essência, não está a fazer aquilo que deveria de estar a fazer, porque neste momento é extremamente caro transferir Bitcoin e não é rápida.
Portanto, em termos de tecnologia, ela parou um bocado no tempo. Nós temos outras moedas que fazem, na minha opinião, mais do que aquilo que a Bitcoin faz, mas isso não significa que a Bitcoin não seja um bom investimento. Se olharmos para a Bitcoin como um investimento em ouro 2.0, que é dessa forma que eu estou a olhar no investimento da Bitcoin, é um excelente investimento. Infelizmente, para aquilo que ela deveria de ser, que foi aquilo que Satoshi Nakamoto escreveu no seu white paper da Bitcoin, que é todo o mundo, todas as pessoas poderem utilizar Bitcoin como a sua moeda principal em transacionar no dia a dia e fazer macro e micro pagamentos, na minha opinião, isso não está a acontecer. A título informativo apenas, há uma cidade em Salvador, El Zontes, se quiserem pesquisar, que começou a usar Bitcoin como a sua moeda nativa, como a sua moeda principal, e está a ter de facto o impacto que eu acho que Satoshi Nakamoto gostaria que acontecesse no mundo, porque de alguma forma o valor da moeda em El Salvador estava tão desvalorizado que a Bitcoin veio neste momento resolver alguns problemas e criar alguns milionários que antigamente não eram. O problema disto tudo é, na minha opinião, aquilo que continua a ser a falta de trabalho nas layers para tornar a Bitcoin barata e rápida. Diz-se que a tecnologia Liquid e a tecnologia da Lightning Network associada às transferências da Bitcoin. Portanto, que é uma forma de se poder transferir Bitcoin de uma forma rápida e barata, que está a ter os seus passos em termos de melhorar essa tecnologia para se poder usar Bitcoin exclusivamente para micropagamentos. Na minha opinião, não está a funcionar perfeitamente e está muito atrasada. E esse é um dos grandes problemas da equipa de core da Bitcoin. Está atrasada no seu desenvolvimento e a realidade é que Bitcoin Cash está a fazer já hoje aquilo que está no white paper da Bitcoin original, e por essa razão é que eu tenho Bitcoin Cash, porque eu acho que a Bitcoin de alguma forma perdeu o seu comboio em termos da tecnologia e está-se a transformar mais em ouro 2.0 do que outras coisas. Agora, avançando para aquilo que interessa, que é o plano que eu criei para este meu amigo, é importante perceber que eu vou partilhar este plano por várias razões, mas principalmente eu acho pela dificuldade que foi de lhe poder recomendar as moedas certas, pelo curto investimento e ter um portfólio diversificado. Porquê diversificar portfólio? Porquê não investir apenas em Bitcoin? É muito importante entender que já para mim, em 2017, aquilo que me fez ganhar muito dinheiro não foi Bitcoin, foi altcoins. E em termos de guarda de valor, se vocês quiserem aceitar esta ideia de ouro 2.0, a ideia não é vender Bitcoin, a ideia é ficar com Bitcoin, não é transacionar. Eu tenho um valor de facto para transacionar em trading que não é diário e eu não vos aconselho de maneira nenhuma a fazer. É trading pontual para determinadas alturas poder aproveitar-me do mercado onde está demasiado evidente que depois de um grande pump vai haver um grande dump, e dessa forma eu acabo por acumular mais Bitcoin fazendo trading pontual nessas mesmas alturas que são raras neste momento. Não façam trading, por favor, é algo muito fácil de vocês perderem todo o dinheiro, porque é preciso de facto muita experiência e, para além disso, mesmo na própria experiência, o mercado neste momento é muito imprevisível, existe muito mercado profissional, portanto tenham isso em atenção. Outra coisa que eu achei muito importante de partilhar neste vídeo, que foi no trabalho que eu fui fazendo durante este tempo, foi tentar encontrar todas as medidas as mais seguras possíveis para que este meu amigo pudesse ter um portfólio diversificado, mas ao mesmo tempo seguro, e de alguma forma poder-se aproveitar das carteiras que estão disponíveis. E isso foi outra dificuldade, porque eu não lhe queria apresentar apenas uma carteira, queria que ele diversificasse também em termos de carteira e qual as carteiras que eu deveria de escolher. Isso também foi outra coisa muito difícil de identificar, e muito provavelmente quem vai estar a ver este vídeo não vai perceber de maneira nenhuma porque é que eu escolhi essas carteiras, mas tenham em mente que a ideia é introduzir pela primeira vez a uma pessoa que nunca lidou com cripto, e por isso as carteiras que eu estou a recomendar de alguma forma são carteiras mais básicas e ao mesmo tempo com determinadas funcionalidades que eu acho que é importante para as pessoas que estão a entrar neste momento neste mercado. Portanto, não são aquelas que eu recomendaria a uma pessoa experiente, não são aquelas que recomendaria, portanto, a uma pessoa a um nível se calhar mais avançado em termos de cripto, mas a realidade é que
têm que entender que existiam provavelmente muitas outras carteiras que eu pudesse recomendar, mas por razões específicas e até mesmo para o perfil desta mesma pessoa, sem sombra de dúvidas que eu achei que estas foram as melhores carteiras. E avançando então, portanto, na análise em concreto do plano que eu fiz de 250 euros. Apenas uma à parte, na realidade não são 250 euros, são 266 euros, é um investimento inicial de 266 euros. E é diversificado, portanto, o que vocês vão ver é não apenas Bitcoin, mas também algumas outras moedas. A importância da diversificação aqui, lá está, tem a ver com o facto de eu não acreditar nunca em termos de investimentos que deve-se colocar todos os ovos no mesmo saco e, para além disso, a probabilidade, na minha opinião, na minha forma de ver investimento, é muito maior quando nós diversificarmos os investimentos em vez de termos apenas alguns investimentos em algumas situações, porque é uma questão de estatística, é uma questão de lógica. Se tivermos apenas investimento apenas em Bitcoin, se correr tudo bem em Bitcoin temos um determinado valor, mas se acertarmos na moeda certa, se tivermos outras moedas, basta uma altcoin, basta uma, e eu tive um exemplo e tenho um vídeo sobre isso já há muito tempo, feito com a Dashcoin, com o investimento que eu não fiz, que me podia ter dado um retorno de 7,2 milhões de euros com apenas um investimento de 1000 euros, se vocês quiserem devem verificar esse vídeo, que se chama As altcoins podem vos tornar milionários. Se verificarem esse vídeo podem ter acesso a essa história, e portanto eu diversifiquei o portfólio deste meu colega da seguinte forma. Portanto, em termos de carteira, Uphold, Coinomi e a Atomic Wallet foi as minhas escolhas. Mais uma vez, eu sei que há muitas outras. Eu próprio tenho variadíssimas contas, portanto, em cripto, mas é importante tentar explicar que estas escolhas foram baseadas no perfil em concreto desta pessoa, mas ao mesmo tempo da facilidade de uso, da diversidade de uso e, de alguma forma, eu coloquei as razões mais definitivas relativamente a cada uma das carteiras. Portanto, no caso da Uphold, foi o facto de haver vários mercados. Vocês podem investir na Uphold ações também, com cripto. Essa é uma das razões pela qual eu tenho Uphold. É na Uphold que eu tenho em cripto ações como Tesla, como Amazon, como Alibaba, como Berkshire e muitas outras ações que eu futuramente poderei fazer um vídeo exclusivo sobre essa questão. Eu sempre o disse que, não, em termos do meu mercado tradicional, eu nunca tive, não tenho ações, portanto, no mercado tradicional. Tive uma experiência de 2 anos e meio que correu muito mal no mercado tradicional e, portanto, resolvi investir em ações, mas apenas, portanto, com cripto, portanto, que é uma coisa completamente diferente. Uphold dá-vos esse acesso a isso. A Uphold vai ter um futuro cartão e isso é na ideia dele poder futuramente, se quiser ter um cartão para poder retirar a cripto. Eu já o disse várias vezes, depois das pessoas estarem muito tempo na cripto, elas vão entender uma coisa, não vão querer transformar a cripto em euros, mas isso é uma coisa para futuramente vocês entenderem. Em termos de inovação, a carteira da Uphold está de facto constantemente a atualizar e a colocar novos mercados. É possível também fazer na carteira da Uphold o trading com câmbios, o que pode ser uma coisa interessante ou não, e pelo menos se abrirem já têm lá também essa possibilidade, e a facilidade de uso, portanto é muito fácil de usar. A Coinomi é uma carteira que, em termos de segurança, na minha opinião, não há melhor no mercado, pelo menos que não seja sem ser em hardware, portanto tudo que tivermos a falar em guardar em hot storage, penso que a Coinomi é das melhores que está no mercado. A Atomic Wallet, o que tem de facto diferente é que, para além de nós termos acesso às nossas private keys, temos a possibilidade também de fazer staking e de determinadas moedas que no futuro poderiam ser bons investimentos para se manter. A facilidade da Atomic Wallet também é muito importante, até mesmo porque, em termos de suporte, hoje não encontrei melhor carteira para se poder ter um tipo de assistência e de suporte como a Atomic Wallet. Entrando mesmo no plano em si, o que é importante logo à partida dizer é que estamos a tentar transformar 250 euros em 125 mil euros. Não é fácil, mas não é impossível e há imensas histórias do género em que é possível de facto isto acontecer. É muito ambicioso, independentemente disso, o que vocês vão ver não é nada de anormal. E o que eu expus aí foi uma diversificação em carteiras, onde eu acho, e como aí está demonstrado, que a Bitcoin
a Ethereum e a Link é muito importante que estejam nessa mesma carteira, mas que depois há moedas que são moedas de baixo custo, como a XRP, como a VET, como a Tron, como a ZIL, que eu acho que num projeto a 10 anos, e como a Cardano, que também está aí, que num projeto a 10 anos podem ter de facto muita influência. E esses valores que vocês estão a ver aí de possível retorno não são nada extraordinários. Fala-se, portanto, no caso da Bitcoin, por exemplo, em concreto, fala-se num milhão de euros nos próximos 10 anos. E, portanto, não há aqui a minha tentativa de inflacionar ainda mais os valores do que aqueles que são possíveis. Ethereum a 50 mil dólares é completamente possível se determinadas coisas funcionarem. Agora, é preciso ter a plena noção que a determinado momento isto tudo pode acabar. Como eu já falei várias vezes, existe problemas na cripto e tudo que é a nível digital tem um problema em si, que é o problema da segurança. No caso da Bitcoin, ela tem muita dominância sobre o mercado inteiro da cripto e o que faz com que, se alguma coisa diretamente acontecer à Bitcoin, vai arrastar todas as outras moedas. O que isto significa, muito claramente, é que se acontecer alguma coisa de grave à Bitcoin, como por exemplo o Inflation Bug, que já aconteceu 2 vezes e podem ver vídeos anteriores sobre essa mesma matéria, não me vou estar a repetir, podem destruir completamente a cripto. Outra coisa que pode destruir, que vai ser uma conversa que teremos que ter no futuro, é os computadores, os supercomputadores. Será que eles poderão quebrar algumas das transações da Bitcoin e torná-la assim menos segura? Se nada for feito em termos de desenvolvimento, isso também é uma possibilidade. E, portanto, tudo aquilo que se está a expor aqui é uma realidade hipotética que pode vir a acontecer ou não e que depende de vários fatores que não estão ao nosso alcance. Portanto, se alguma coisa de mal acontecer à Bitcoin, vai arrastar todas as outras altcoins e todo este plano já deixaria de fazer qualquer tipo de sentido. E depois há aí moedas que são claras apostas no futuro. A VET, a Tron, são a ZIL. São moedas que eu não tenho dúvidas nenhumas que, se elas aguentarem, se o roadmap for cumprido e se elas tiverem o sucesso que eu acho que elas vão ter, esse tipo de valores que vocês estão a ver aí são completamente reais e a 6 a 7 anos podem vir a acontecer e podem tornar, portanto, este plano completamente viável. Portanto, tenho aí separado em cada uma delas, vocês estão a ver aí determinados sítios onde tem Bitcoin e repetido novamente Bitcoin, mas o que isso quer dizer é que elas estão associadas, portanto, a wallets específicas. Por exemplo, a primeira coluna está na CoinOmni, enquanto que a Link, por exemplo, estaria na Atomic Wallet. Há aí algumas que estariam a dar juros, mas essa não é a parte mais importante neste plano que eu queria, principalmente para esta pessoa, até mesmo porque os juros sim é interessante, mas o que interessava a esta pessoa era de uma forma regular poder ter acesso, portanto, a um valor, a uma quantidade de valor que não estaria à espera de um investimento tão baixo. E futuramente, aí sim poderíamos entrar, provavelmente, se isto estivesse a ser cumprido, numa questão mais a fundo, mais acérrima de dividendos e uma questão onde, com a experiência, se essa pessoa mostrasse esse interesse, portanto, de se vir a explorar também esse campo. Relativamente ao quadro em baixo, das recomendações e garantias, portanto, isto para mim são básicas, mas são coisas que eu acho que para quem está a entrar tem que ter e que provavelmente nunca teve este tipo de informação noutros vídeos. Regra número 1, como eu digo aí, não há garantias de ganhar absolutamente nada. Há vários problemas dentro da cripto que podem fazer com que isto desapareça de um momento para o outro. Portanto, lembrem sempre que nunca devem investir mais do que aquilo que podem perder. Quando eu digo aí anotar as passwords em papel, faz todo sentido. Isto para algumas pessoas não faz sentido, mas futuramente, se 250 euros pode-se perder, provavelmente 100 mil euros já não se pode perder. E, portanto, convém tomar logo à partida alguns tipos de cuidados que depois escusam de ter essas preocupações no futuro. Os valores de retorno, como dizem aí, são hipotéticos, não são reais e podem não ser atingíveis, portanto, isto não há garantias de rigorosamente nada. Os valores de retorno não contemplam qualquer tipo de juros e de dividendos, portanto, isto ainda poderia ser supostamente superior. Usar regularmente as aplicações para que elas não entrem, portanto, num sistema de não utilização e possivelmente algumas carteiras pudessem de alguma forma desligar por si própria a conta e por essa forma, por não haver desenvolvimento, a pessoa nem sequer está preocupada em saber qual é a password ou introduzir novamente a password ou de saber onde é que está a password para ter isso tudo muito
muito bem contemplado. Eu vou avançar algumas dessas medidas, vocês depois podem verificar mais em pormenor. Algumas coisas como coisas básicas, para mim que são básicas, mas que para outras pessoas podem não ser. Portanto, o ter um próprio equipamento só para isto é um bom investimento, acreditem, a longo prazo, se isto funcionar, é provavelmente um equipamento onde vocês podem fazer a gestão, não de 250 euros, como está aí demonstrado, mas de alguma forma de 100 mil euros, e por isso é que todo o cuidado é pouco. Criar um e-mail só para este mesmo efeito, com passwords. Eu disse aí 18 caracteres, mas podia ser 20, podia ser tudo que dificulte de alguma forma isto poder ser quebrado de alguma forma. Outra coisa que eu acho que é extremamente importante, e aí eu vou frisar, é regularmente ter um valor para se transferir numa fase inicial entre carteiras determinadas moedas. Isto tem taxas e as pessoas vão perder esse dinheiro. É totalmente verdade ao fazer essas transferências. Mas eu acho que é muito importante, porque, por exemplo, transferir XRP não é igual a transferir Bitcoin. Transferir Bitcoin não é igual a transferir ZEL. Portanto, é importante as pessoas fazerem essas transferências, porque elas depois vão se aperceber que há diferenças. E isso é muito importante, porque se falham aí algumas diferenças, eu posso dar o exemplo, por exemplo, da XRP. XRP, para a maioria das carteiras onde se transfere, tem que se ter obrigatoriamente uma morada e aquilo que se chama um memo, portanto, um outro número identificativo que vai automaticamente detectar a transação o mais rapidamente possível. Se vocês não tiverem essas duas coisas quando estão a transferir XRP, ela vai cair numa conta externa e não numa conta interna. Isto é um bocado mais técnico, mas isto basicamente para dizer que vocês não vão receber XRP. E este tipo de pormenores, que para quem está neste espaço já não faz sequer sentido mencionar, para quem está a começar faz todo o sentido do mundo. E é isto que eu tenho a dizer sobre este plano. Vocês depois podem pesquisar mais em pormenor. Não foi tão fácil como eu pensava. A ideia aqui era, de facto, pensar a 6 ou 7 anos, mas de alguma forma pensar como se eu não tivesse, ou melhor, pensar como se eu tivesse já a experiência toda, mas de alguma forma quais seriam aquelas moedas que com muito pouco dinheiro, mesmo muito pouco dinheiro, a um futuro mais longo, podiam dar um retorno muito maior, principalmente alguém que não vai estar constantemente em cima do mercado, que é o perfil desta mesma pessoa. E tendo dito é isto, não copiem isto, não façam isto, se quiserem copiar, copiem à vossa responsabilidade. Isto é mais para um público inicial, que não é propriamente até o público que costuma ver os meus vídeos, mas independentemente disso, acho que é uma ajuda para quem quiser, ou para se vocês quiserem mostrar a alguém, sempre com a certeza de uma coisa: não há garantias de nada, não façam nada sem antes pesquisar todas as outras fontes, pesquisarem muitos outros planos se forem preciso. Eu sei que eu sou repetitivo neste aspecto, mas para mim não há outra forma de estar, porque eu gostaria que fossem assim comigo, numa altura em que eu tive que aprender isto tudo sozinho, porque não havia muita gente no mercado a falar sobre isto, principalmente não em Portugal. E isto é completamente viável, por muito impressionante que isto vos possa parecer, transformar 266 euros em 123 mil euros e 125, como diz aí, mas a realidade é que vocês têm milhares de exemplos onde com muito pouco se era possível fazer muito, e eu tenho uma história dessas, se vocês pesquisarem no vídeo que eu já vos disse, e vocês podem tirar as vossas ilações. Um bom Carnaval, uma boa Páscoa, um bom Natal e adeus.